Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em sua vida. Estamos começando mais um culto ao Senhor nesse domingo e queremos desejar a você que a paz de Cristo esteja em sua vida, que a paz de Cristo esteja na sua casa. Eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 46, que fala assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Salmo número 46, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele pôs termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos passado, irmãos, dias de tribulações, de angústia, já há mais de 3 meses com essa pandemia, e nós temos nos abalado. Muitos têm tido pessoas na família que pegaram essa doença, tem pessoas internadas, alguns perderam entes queridos. Mas a palavra do Senhor, o salmista fala que o Senhor dos exércitos, no último versículo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós precisamos entender que mesmo nessa tribulação toda, nós temos que colocar nossa fé, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, e é socorro presente na hora da nossa angústia. Eu desejo que esse culto, que nós vamos prestar agora a Deus, os louvores, as orações, venham fortalecer a sua fé para esses tempos de crise, para esses tempos de tribulação, para que a paz, a fé e a consolação estejam na sua vida, para que possa transmitir para outras pessoas. Vamos orar e entregar o culto ao Senhor? Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de prestarmos a Ti este culto. Que ao chegar esse culto na casa de meu irmão, do meu amigo, encontre a sua casa em paz, em tranquilidade, Senhor. Mas se não tiver paz, não tiver tranquilidade, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha consolar, venha confortar, venha restaurar esta casa, Senhor, para que a Tua paz esteja com ele, para que o Teu consolo esteja com ele, para que ele venha ver que o Deus que nós cremos é o Deus que tem cuidado de nós, que é o nosso refúgio e que é nossa fortaleza. Recebe esse culto na Tua presença como um cheiro suave e que nossos louvores, que nossa oração chegue ao trono da Tua graça. E principalmente, Senhor, fala conosco neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos louvar o Senhor? Que o Senhor nos abençoe e louvemos ao Senhor. Espírito Santo, ore
Vamos, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Neste mês em que se faz referência ao homem batista, né, nós estamos trazendo alguns testemunhos, né, de exemplos de homem batista. E hoje eu trago um exemplo, tenho meus exemplos também, mas vou trazer o exemplo do meu pai, né? Meu pai, que hoje é pastor, né? E ele teve um exemplo que marcou muito na minha vida, na nossa trajetória, eu e meus outros dois irmãos, né, que foi a questão do trabalho no campo missionário.
há cerca de 25 anos atrás, mais ou menos. Um tio nosso morava no interior, chamado Nazaré Jacuípe, não sei quantos irmãos conhecem, fica mais ou menos 75 quilômetros de Salvador. E é um interior pequeno, praticamente só tem uma entrada, né? Pela mesma entrada e a saída. É um local que trabalha com cultivo de cana-de-açúcar, né? A população de lá vive disso. E aí um tio meu foi morar lá, né? Um tio por parte de pai. E aí a cidade pequena, não tinha um trabalho batista, tinha apenas uma igreja católica na cidade, né? Parece que como toda cidadezinha do interior sempre tem uma igrejinha católica, tem um parquezinho, né? Era isso mesmo. Isso que os irmãos estão imaginando, o cenário que era aquela cidade, uma cidade bem pequena mesmo. E havia muita questão de religiões afro, né? Ali naquele local. E aí meu tio foi morar lá e conversando com meu pai, né, ele disse que não havia trabalho evangélico lá. Na verdade havia uma igreja assembleia, havia uma assembleia assim, mas um trabalho batista não havia. E meu pai simplesmente, conversando em casa, ele pegou e falou, né? Ele estava sem carro, ele disse, se Deus me desse condições de comprar um carro, eu faria esse trabalho. E como Deus faz as coisas assim de forma surpreendente, um colega dele ligou para ele e fez assim, eu estou querendo vender meu carro, você está interessado em comprar? Aí meu pai acabou se interessando, era um Fiat 147, não sei quantos irmãos recordam desse carro, né? E era um Fiat 147, na época ele estava vendendo por $100. $100. E aí meu pai fez assim, não, até me interessei, mas eu não estou com dinheiro em mãos agora. O cara, não se preocupe, eu divido em 10 vezes. E aí meu pai comprou esse carro por $100 dividido em 10 vezes. E aí qual foi o procedimento dele? Cumprir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, né? Então, nós começamos a ir para aquele campo missionário, junto com a Igreja Batista Calvário, que é uma igreja aqui de Córrego de Faria, da qual nós fazíamos parte quando eu era pequeno, né? Na minha adolescência. E aí nós fomos para lá, evangelizar aquela cidade. Tinha uma casa que era alugada, onde nós fazíamos os cultos, né? Era o templo. E estava ali meu pai, minha mãe, os 3 filhos pequenos, eu tinha uns 15 anos na época, meu irmão 13, o outro menor tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim. E aí simplesmente o que é que vamos fazer, né? Simplesmente Deus começou a trabalhar ali e meu irmão, né, o do meio, o Sérgio, começou a tocar violão. Começou a fazer algumas aulas de violão e simplesmente aprendeu a tocar violão. E o menorzinho, Frank, que hoje inclusive é ministro de música na Igreja Batista Sinai, ele começou com uma bateriazinha de brinquedo que meu pai comprou. E ali nós criamos um grupo de louvor, eu cantando, meu irmão no violão e o outro na bateria. Meu pai trazendo a mensagem, era o pastor da igreja, era o pregador, né? E aquele trabalho cresceu, graças a Deus. Aquela obra foi feita ali, né? Ficamos ali por algum período, depois, por outras circunstâncias, tivemos que sair dali, mas a Igreja Batista Calvário deu continuidade àquele trabalho e a coisa aconteceu. Mas o que esse testemunho traz é o fato de que Deus, ele provê os meios, não tenha dúvida disso. Se Deus colocou uma coisa no seu coração, ele vai indicar os meios para aquilo ali acontecer. Meu pai estava sem carro, Deus proveu o carro. Meu pai não tinha a condição, né, plena para pagar aquele carro naquele momento. Deus providenciou a condição plena. E não tínhamos instrumentistas, não tínhamos um grupo de louvor, e Deus providenciou.
Tanto que até hoje eu brinco com os meninos que quando nós formamos o grupinho ali, a gente deu o nome de Grupo Patmos, né? Em referência à ilha onde João teve a visão no Apocalipse. E aí eu digo a eles que hoje nós temos que fazer um CD para celebrar os 25 anos do Patmos. Ou seja, aquilo ali marcou muito a nossa vida, né? Nossa vida como crianças que nasceram no lar evangélico e que ali tiveram um momento, né? Uma primeira experiência com o trabalho evangelístico. Muita coisa a gente viu ali, muitas pessoas a gente conheceu e tivemos a oportunidade de levar a palavra, vimos o trabalho evangelístico ser feito ali em parceria com a Igreja Batista, até em parceria com a nossa co-irmã, né, a Igreja Assembleia. Tivemos a oportunidade de, no aniversário da Assembleia, estarmos ali juntos, louvando a Deus, e o nome do Senhor foi engrandecido naquele local. E isso, para mim, foi um fortíssimo testemunho, né, do que é o homem batista, do que é um homem que se coloca à disposição na mão do Senhor. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, que a sua igreja amada, e que Ele continue despertando-nos para ter essa coragem, essa ousadia, essa determinação de fazer aquilo que é a sua santa vontade. Deus abençoe a todos. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te amar. Desfaz toda a tristeza, incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo seguirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa e na sua família. Bem, irmãos, mais uma vez nos encontramos para compartilhar da palavra do Senhor. E o texto que Deus colocou em meu coração neste dia se encontra lá, irmãos, no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7,
versículo 11. Vamos ler até o 17. Tá certo, irmãos? Fala assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, amado Pai, Tu é bondoso, Tu é misericordioso. Tua glória, Senhor, enche a terra e enche os céus. Por isso nós nos achegamos à Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, mas também, Senhor, para aprender de Ti. Nos ensina esta noite, Senhor, que Tu queres falar ao nosso coração e também que nós nos confortemos e pratiquemos a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Não chores. Não chores é o tema da reflexão deste dia, irmãos. Não chores. Quando Deus colocou em meu coração esse tema, irmãos, eu fiquei meio assim perplexo, irmãos. Porque como Jesus pode dizer, ou nós podemos dizer a uma pessoa que perdeu o seu único filho para não chorar? Não chores, não chores. Mas como não chorar, irmãos? Vendo o seu único filho num caixão, seu único filho sendo sepultado, irmãos. Como não chorar quando perdemos um ente querido? Como não chorar quando estamos com alguma doença e não vemos solução para ela? Como não chorar quando nós vemos os conflitos nas nossas famílias? Filho indo contra pai, pai indo contra filho, esposo não se dando bem com a esposa não se dando bem com o esposo. Como não chorar diante dessas situações, irmãos? Como não chorar, irmãos, quando buscamos emprego, quando buscamos uma fonte de renda e não conseguimos, irmãos? Como não chorar quando nós chegamos em casa e não temos muitas vezes alguma coisa para alimentar nossos filhos? Como não chorar quando nós ligamos a televisão, ou olhamos a internet, ou ligamos o rádio e vemos notícias tão tristes de centenas, milhares de pessoas morrendo por uma doença, irmãos? Como não chorar quando nós vemos descaso do governo diante de certas coisas? Como não chorar, irmãos, vendo pessoas da família que estão em hospitais, isolados, sem poder falar nem com a família? Como não chorar quando a dor chega à nossa casa? Irmãos, como eu posso encontrar consolo nesses momentos de dor, irmãos? Eu mesmo tenho dificuldade algumas vezes de consolar algumas pessoas, como pastor, de ver tanto sofrimento, de perdas, de dores, de frustrações, de traições. E eu queria compartilhar algumas coisas que esse texto da viúva de Naim nos fala, irmãos. O texto fala de uma viúva, então ela já era sofredora, porque não tinha um marido, né? Tinha perdido o marido. Pelo situação, né? Porque Jesus, depois que ressuscita o jovem, ele tem que entregar ele a ela. Então, não deveria ser um jovem, um homem já maduro, deveria ser um jovem que desse para Jesus carregá-lo e entregar a sua esposa, né? O texto fala, e Jesus, após curá-lo, o restituiu à mãe. Então, deve ter pego o jovem, tirado do caixão e entregue. Então, seria um jovem, um adolescente.
E ela, além de perder o marido, agora perde também esse filho jovem, fica sozinha, a sua dor é muito grande. Mas algumas coisas que Jesus faz, irmãos, e que eu vejo que nós precisamos aprender em períodos de dor. Primeira coisa, irmãos, lá no versículo 12, fala assim: E como se aproximou-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo é que Jesus, ele sempre nos encontra no momento certo, irmãos. No momento certo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem não tem uma fé muito apurada, irmãos, pode achar que aquele encontro foi uma coincidência. Jesus estava indo com seus discípulos, com os apóstolos, com a multidão, e por coincidência, ele encontra uma mulher que perde seu filho e faz aquele milagre. Mas nós que cremos no Senhor, irmãos, cremos que certas coisas não são coincidência. Certas coisas não são obras do acaso, mas são obras de Deus, irmãos. Tudo tem o seu tempo. Se Jesus se adiantasse, irmãos, 10 minutos, quando ele passasse ali, melhor, se ele se adiantasse, ele não encontraria a mulher, porque a mulher ainda estaria saindo de sua casa, preparando o velório e tudo mais, e ele passaria 10 minutos adiantado e a mulher passaria depois. E se ele tivesse, irmãos, se atrasado 10 minutos, quando ele passasse por ali, talvez o rapaz já tivesse até ter sido sepultado. Ele passaria depois do cortejo da mulher. Mas aprove a Deus, irmãos, que Jesus passasse exatamente no momento exato, no momento de maior dor daquela viúva, no momento em que ele precisava efetuar aquele milagre, irmãos. Algumas vezes nós pensamos que Deus demora, que Deus se atrasa, que Deus demorou, que Deus se esqueceu da minha dor, que Deus não está vendo, irmãos. Só que nós esquecemos que Deus é soberano. E o seu propósito também é soberano. E que ele chega na nossa vida, na nossa dor, no momento em que ele acha que deve chegar, irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, fala assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Esse episódio, irmãos, é a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, e ele morre, Jesus não está lá, Jesus demora 3 para 4 dias para chegar, e quando ele chega, a irmã do falecido fala assim: Jesus, por que você não estava aqui naquela hora, Jesus? A hora certa de chegar não era antes do meu irmão morrer? Antes de Lázaro morrer? Por que não chegou antes, Jesus? Por que você não evitou essa morte? Você que é o homem profeta de Deus que cura, que sara as doenças, que faz o aleijado andar, faz o cego ver, o surdo ouvir. Por que você não chegou na hora? As irmãs Maria e Marta devem ter pensado que Jesus havia se atrasado, que Jesus havia deixado o tempo certo. Mas Jesus chega para Marta e fala: a morte de seu irmão é para a glória de Deus. E ele chama as duas irmãs, chama a multidão e vai lá e manda tirar a pedra do sepulcro, e Lázaro é ressuscitado para a glória de Deus. A mesma coisa deve ter sentido aquela viúva, irmãos, quando seu filho morre, seu único filho morre. Deus se esqueceu de mim. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que Deus, que Jesus, ele chega no momento certo na nossa vida. Talvez o meu momento, talvez o seu momento ainda não tenha chegado, irmãos. Talvez aquele momento de Deus ajeitar alguma coisa na nossa vida ainda não tenha chegado. Deus, Jesus não erra horário. Ele chega no momento certo. E no momento certo ele vai ajeitar as suas coisas.
Deus vai ajeitar a sua dor no momento certo. Talvez não seja com ressurreição, irmãos, porque nós temos visto poucas ressurreições nos tempos atuais. Mas que Deus irá apaziguar a dor da sua família, a dor do seu emocional, Ele vai. Porque Ele tem o tempo certo para as nossas vidas. Segunda coisa, irmãos. Versículo 13 ainda, fala assim, e vendo-a, desculpa, irmãos, isso, versículo 13, está no 12, 13, versículo 13. E vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se. Irmãos, a multidão que seguia Jesus, para ser chamada de multidão, ela devia ser numerosa. E no meio dessa multidão tinham coxos, aleijados, doentes. Mas quando ele chega perto dessa mulher, irmãos, a dor dela é tão grande que Jesus passa a sentir a dor da mulher. Compadecer é sentir compaixão, é condoer-se, é sentir a dor do outro, irmãos. Ao ver a tamanha dor daquela viúva, Jesus também sente a sua dor. Segunda coisa, irmão, no momento de dor, a primeira coisa é que Jesus ele vai chegar no momento certo na nossa vida. E a segunda coisa, irmãos, é que nós não podemos esquecer que Jesus, que Deus, Ele se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. Ele sente a nossa dor e o nosso sofrimento. Pode o seu irmão que está ao seu lado, o seu parente, o seu amigo, não compreender a sua dor. Existem dores emocionais, chateações emocionais, que o outro não entende. Que o marido não entende o que a mulher está sentindo. Que às vezes a mulher não vai entender o que o marido está sentindo. Mas Deus entende a nossa dor. Deus compreende e tem compaixão de nós. Ele sente a nossa dor e quer entrar em providência na nossa dor, irmãos. Por mais que nós não vejamos, mas Ele também sente a nossa dor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O autor de Hebreus fala assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Achemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor aos Hebreus, irmãos, ele fala exatamente da encarnação de Cristo, irmãos, de Jesus. Ele vem, ele encarna homem e ele sofre as mesmas fraquezas que nós sofremos, para que ele se compadeça de nós. Alguns falam que Jesus não sentiu dor, que Jesus não sentiu rejeição, que Jesus não sentiu esses emocionais que nós temos. Só que o autor de Hebreus fala o contrário, ele sentiu todas as tentações e fraquezas. Só que diferente de nós, ele não pecou em nada, irmãos. Não pecou em nada. Mas ele, sabendo da nossa fraqueza, da nossa dor, ele sente compaixão de nós. Porque ele ficou, irmão, tão angustiado quando ele estava perto da sua crucificação, que ele transpirou, irmãos, gotas de sangue, suou gotas de sangue, irmãos, e tanta angústia. Então ele conhece o que é angústia, ele sabe a angústia do coração de uma mulher que perde o seu filho. Ele sente a minha dor, ele sente a sua dor, ele sente a sua angústia, ele se compadece de nós. E ainda no versículo 13, voltando lá a Lucas, capítulo 7, fala assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. A comoção de Jesus é tão grande que agora ele parte para o consolo. Aí vem a terceira coisa, irmãos. Jesus se compadece de nós e Jesus ele procura dar consolo para o nosso coração.
ao dizer não chores, ele apenas não disse, não chore, porque eu vou ressuscitar seu filho. Mas ele diz, não chores, como uma palavra de consolo, de alento. Olha, eu estou do seu lado, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo o seu sofrimento. Pode não ser a solução da forma que você quer, porque Jesus podia também não ter ressuscitado o filho daquela viúva. Mas ele estava presente para consolar, irmãos. Às vezes o consolo de Deus não é nos livrar da doença, não é nos livrar da perda do filho, da esposa, do marido, mas é apenas estar junto de nós, nos consolando. Tanto é que ao ser levado aos céus, ele deixa para nós o Espírito Santo, que é o Espírito da consolação. A presença do Senhor ao nosso lado. Ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa presença de Cristo é através do teu Espírito Santo que nos abraça, que nos conforta. Quando às vezes a gente vai em certos sepultamentos, irmãos, nós vemos os parentes mais chegados, né? Os pais, os filhos. A dor é tremenda, irmãos. Mas quando esse filho é servo do Senhor, que conhece Jesus Cristo, a sua dor é diferente, sabia, irmãos? Já fui em enterro de ímpio e já fui em enterro de gente que é cristão. E muitas vezes eu vejo o ímpio a expressão que minha família usa é se esguelar, né? Chorar pelas goelas, pela garganta fora, pela goela, pela garganta fora, de gritar, de se jogar no chão. Inconsoláveis. Mas aquele que tem a Jesus, irmãos, que tem o Espírito Santo, eu tenho visto como se Deus estivesse ao lado dela e consolando aquele coração. O Senhor é o Senhor de todas as consolações de nossas vidas. E Ele fala, não chores, não porque não conheça a nossa dor, mas não chores porque Ele está ao nosso lado, Ele está nos abraçando, Ele está providenciando uma coisa melhor para nossas vidas. Nesse período de Covid, de luto, de lutas, lembre-se que Jesus está ao seu lado. Ele diz, não chores, porque eu estou para lhe consolar, para lhe confortar, para lhe dar a promessa de uma coisa melhor do que aqui. Lá em Salmo 46, 1, é um salmo que muitos gostam, fala assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. O salmista fala, Deus é que é meu socorro, Deus é que é minha fortaleza, Deus é que é meu socorro bem presente no dia que eu estou mais angustiado, no dia que eu estou mais triste, no dia que eu estou mais decepcionado, no dia que eu estou com mais dor. Mas Deus é meu socorro bem presente. É o meu conforto, é a minha fortaleza, é o meu refúgio. No dia de dor, devemos lembrar que o nosso consolo não são nos homens, não são nos amigos, mas é em Deus. Em Deus, porque Deus é nosso consolo. Já estou chegando ao fim, irmãos. Versículo 14 e 15 fala assim, e chegando se tocou o esquife, e parado os que os conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Penúltima coisa, irmãos, que nós temos que entender no momento de dor. No momento que nós estamos chateados, que nós estamos preocupados com a nossa família, é que Deus, Ele precisa tocar no motivo de nossa dor. O motivo da dor da viúva era a perda de um ente querido, irmãos. Talvez Jesus não precisasse tocar no esquife e ressuscitar ele, mas podia tocar na dor dela. Mas cada um tem um tipo de dor diferente. Sua dor pode ser a sua família, que está cheia de problemas, com filhos, com esposa, com marido. Sua dor pode ser a traição. Sua esposa lhe traiu, seu esposo lhe traiu, ou algum amigo usou de traição com você. Seu problema também pode ser algum trauma, alguma frustração de infância, que até hoje persiste essa dor com você. A sua dor pode ser a falta de perdão.
Tenho tratado, irmãos, muitas pessoas, ou tentado tratar muitas pessoas que sentem dores há anos porque não querem dar perdão a outra pessoa, irmãos. Pessoas que não perdoam, aí fica remoendo aquela dor, aquela angústia, começam a ficar deprimidas, angustiadas, porque querem se vingar e não dão perdão. Quando você perdoa o outro, aquele peso sai de você, irmãos. Precisamos perdoar. E Deus quer tocar exatamente neste lugar que é a sua dor. Quer tocar na sua falta de perdão. Quer tocar na sua família. Quer tocar na sua forma de ser. Porque quando Jesus toca nesse ponto de dor, nós vivemos melhor, irmãos. A dor é apaziguada e Ele ressuscita, irmãos. Ele ressuscita a nossa vida, ressuscita a nossa família, restaura a nossa família, faz reconciliação entre os maiores inimigos. E quando há reconciliação, onde há restauração, onde há quebrantamento de coração, onde há concessão de perdão, ali também a transformação de vida e a amenização da dor. Da dor. Conheci um casal que vivia em pé de guerra. E ele não conhecia a Jesus. Ele bebia, ele traía a esposa ficava frustrada em casa, aquilo causava dor, e para se vingar, ela tratava ele mal em casa, fazia com que os filhos também odiassem ele como pai, então ele também gerava mais dor nele, ele bebia mais também. Mas quando essa família, irmãos, teve um encontro com Jesus, e Jesus tocou no coração da esposa, fazendo com que ela perdoasse seu marido, e tocou no marido para que ele viesse a ver que devia tratar melhor a sua família e a sua esposa. Aquela família se modificou, irmãos, porque Deus tocou no ponto que deveria tocar, no ponto que gerava dor, e houve paz, e houve consolo. Às vezes, irmãos, nós não vemos o agir de Deus porque nós não deixamos Deus tocar. É como aquela pessoa que tem uma ferida, né? Quando eu era criança, a gente andava de bicicleta e caía, ou fazia alguma arte e arrancava a cabeça do dedo, né? A criança arranca muito a cabeça do dedão, né? E o nosso temor maior não era nem a dor da queda, do machucado, mas era um remédio chamado mertiolate, que ardia mais que tudo. Então a gente se escondia para não tratar a ferida, para não botar mertiolate. Tinha outros também que eram com álcool, hoje não se usa mais. Mas ardia, irmãos, até a alma. E tem gente que é assim. Foge do tratamento de Deus para as suas vidas, para que não venham sentir a dor daquele tratamento espiritual que Deus quer fazer. Deus quer tocar em sua vida. Quando Jesus ele toca no motivo da nossa dor, ele também transforma as nossas vidas. E para finalizar, irmãos, no versículo número 16, fala assim: e todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo. Irmãos, a última coisa que eu vejo sobre nossa dor é que quando Deus toca a nossa dor e nos consola, e nos fortalece, e nos trata espiritualmente, esse tratar de Deus não é para a nossa glória. Não é para nós nos gloriarmos. Uma coisa que eu vejo às vezes e fico constrangido é certos testemunhos, né? A pessoa vai na igreja, ou grava na internet, ou no rádio, e começa a contar seu testemunho. E fala como se as coisas que ele fez, que aconteceu na vida dele, fosse arte deles mesmos. Se engrandecendo. E fala um pouco de Jesus. Mas na realidade, irmãos, quando Deus ele chega na vida de uma pessoa e cura, e sara, e liberta, e conforta, e transforma, e restaura, e quebranta, isso deve servir não para a glória de quem recebeu a bênção, mas para a glória de Deus. A viúva de Naim, as pessoas da multidão não saem dizendo: olha, a viúva teve um filho ressuscitado, a viúva recebeu uma grande bênção. Mas o que é dito é o quê? Jesus, ele agiu na vida da pessoa. Jesus ressuscitou a pessoa. Jesus trabalhou na vida da pessoa. Jesus consolou a pessoa para que o nome de Jesus, o nome de Deus venha a ser glorificado na nossa vida, irmãos. Testemunhe, mas testemunhe o que Jesus fez na sua vida.
A ação de Jesus. Ao ver aquele grande milagre, a multidão é cheia do temor de Deus e glorifica a Deus. Irmão, não sei qual é a dor que você passa nesses dias. Eu sei minhas dores, minhas frustrações, e você tem as suas. Mas eu sei que às vezes Deus tem também me tratado, tem se achegado a mim, tem me consolado, tem me fortalecido. Ainda não vi nenhum caso de ressurreição na minha família, irmãos. Mas eu sei que Deus tem buscado ressuscitar a minha casa, tratar a minha casa, e aqueles também que procuram a Deus. Qual é a sua dor? O primeiro passo para tratar a sua dor, o seu sofrimento, a sua preocupação, é ter um encontro com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Tu é o Deus de toda consolação, de todo conforto, e pedimos a Ti, Senhor, que essa pessoa que tem ouvido essa mensagem, Senhor, se ele está sofrendo alguma dor, alguma angústia, algum sofrimento, Senhor, que ele venha ter um encontro, ela venha ter um encontro contigo, Senhor. E que Tu venha, Senhor, confortar, Senhor, a dor, Senhor, que se encontra no coração dessa pessoa. Transforma essa dor, Senhor, em conforto, em reconciliação, Senhor. Vem, Senhor, dar paz nos lares, Senhor. Sei com o esposo que está brigado com a esposa que está brigado com o esposo. Restaura esse casamento, restaura essa família, Senhor. Sei com aqueles que têm algum ente querido, Senhor, doente, enfermo nesse período de pandemia. Consola os corações, dá-lhe fé para que venha sair, Senhor, desses hospitais. Consola também o coração, Senhor, daqueles que perderam algum ente querido, Senhor. Dá o conforto no coração, Senhor, mesmo com essa grande perda. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu entre em providência e nos console, para que nós não choremos mais, Senhor. Cuida da nossa dor, cuida, Senhor, do nosso sofrimento e nos restaura, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Amém. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, não tarde a buscar esse encontro. Busque ao Senhor Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tenha um bom dia, que o Senhor continue abençoando a sua vida e consolando o seu coração de toda dor. Paz e graça.